Olá pessoal, Diego Ronson aqui. Essa é a parte número 2 desse capítulo da História do Vício, em que eu trago Platão e a sua ideia de que o vício é um problema da alma. Na primeira parte desse capítulo eu apresentei como que Platão entende a constituição da alma humana e em que basicamente é resumida nesse gráfico aqui. Nessa parte eu vou discutir o alcoolismo e fazer uma correlação dele com cada parte da alma segundo Platão. Vamos lá? Nós vimos então que a alma apetitiva tem como motivação o desejo e o seu foco é saciar os apetites do corpo. A virtude que deveria equilibrar a alma apetitiva seria a moderação, mas moderação é exatamente aquilo que a pessoa que bebe demais não tem. E por que ela não tem? Porque ela se deixa dominar pelos apetites. Para entender um pouco melhor isso, eu quero fazer um paralelo aqui entre prazer e satisfação. Prazer é da ordem do imediato, do que é sensitivo. Comida, bebida, sexo, tudo isso dá prazer. E não dá trabalho, ou dá muito pouco trabalho para conseguir. Satisfação, por outro lado, é algo que requer investimento, é algo que requer uma dedicação. Trabalho, por exemplo. Trabalho dá trabalho, né? A gente estressa, tem dificuldade para lidar com os colegas, ou com o chefe, ou com clientes, gasta bastante energia, né? São várias horas por semana que a gente investe. Mas quando é que tu faz isso, tu se dedica a isso, né? Tu faz isso com capricho, você extrai satisfação do trabalho. Não é só o salário, né? O trabalho tem a ver com a nossa própria constituição de identidade. Então, o que mais que a gente pode pegar como exemplo aqui? Família, amigos, né? Relações duradouras. Nem sempre a gente se entende, né? Às vezes briga, às vezes não concorda, às vezes um quer uma coisa, às vezes outro quer outra coisa. Mas quando que essas dificuldades vão sendo transpassadas, assim, essa relação vai ficando mais sólida, mais firme, e isso é muito bom pra gente. É muito bom ter pessoas que a gente ama e que nos amam de volta. É muito bom ter pessoas que nos entendam, né? Isso ajuda muito a gente ter segurança na vida. Saúde física e mental é a mesma coisa, né? Saúde do corpo e da mente. Isso dá trabalho para manter. Então, satisfação são coisas que requerem um investimento, requerem uma dedicação e que não vão trazer um prazer imediato, às vezes, enquanto que você está nesse processo, mas que vão trazer um benefício no longo prazo. Então, se você investe em coisas que te dão satisfação, você vai ficar muito menos na dependência dos prazeres imediatos para você se sentir bem. Então, dessa forma, vai ser muito mais fácil de você encontrar a moderação. Agora nós vamos falar das emoções, que são uma motivação da alma irascível. Eu acho que tu vai concordar comigo nessa. A maioria das pessoas não tem muita inteligência emocional. E o que é que isso significa? Que muita gente vive em um estado de confusão emocional. Ou não sabe muito bem o que quer, ou lá no fundo até sabe, mas não consegue se responsabilizar por isso. E acaba botando a culpa em Deus e todo mundo, das coisas que acontecem, né? Isso é uma característica da neurose. E a neurose tem como consequência uma consequência para o corpo de um estado constante de tensão e ansiedade. O álcool é um poderoso ansiolítico, porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Ou seja, quando que você bebe, você reduz a tua capacidade cognitiva, sensitiva, perceptiva e motora. Então, para o corpo, ele traz uma sensação de relaxamento. Para uma pessoa que vive tensa, ansiosa, ele traz uma sensação de liberdade, porque ele não só relaxa o corpo, como desinibe a pessoa. E esse desinibir não é que a pessoa fica mais corajosa, como falam por aí. Ela fica mais impulsiva, ou seja, ela tem menos controle sobre os seus impulsos. Então, ele dá uma falsa sensação de liberdade. Até aí parece uma boa ideia, né? Mas qual que é o problema? O problema é que ele não age, ele não colabora de nenhuma forma para uma melhor compreensão do conflito emocional. Ele só deixa a pessoa um pouco mais
propensa a agir e falar coisas que talvez ela não falaria durante a sobriedade. E como que a gente vê isso no processo de alcoolismo, né? Eu vou pegar como um exemplo. Tem muitas mulheres que trazem para o consultório uma queixa de que o marido é um bom homem no dia a dia, sim, quando está sóbrio, mas quando que bebe ele fica agressivo. Não é que ele tenha dupla personalidade. A gente provavelmente está falando de uma situação de uma pessoa que tem muitos sentimentos negativos, que não foram muito bem elaborados, mas que também não encontram uma forma de expressar, de lidar com a realidade. E aí quando que a pessoa bebe, isso sai de uma forma torta, muitas vezes até violenta, né? Existe uma correlação muito íntima entre violência familiar e uso de álcool, né? Isso é estatística. Então, o álcool ele acaba cronificando o problema, porque ele é sim uma válvula de escape, mas é uma válvula de escape muito ruim, né? Não é uma forma eficiente de tirar esses sentimentos, de elaborar esses sentimentos. E com o tempo vai piorar ainda, porque ele vai deteriorando a pessoa emocionalmente. E não é uma forma saudável viver dessa forma, né? Então, cada vez a pessoa vai ficando mais embotada, mais torpe. Tanto que quando que a gente... Se você já teve acesso a pessoas alcoolistas, assim, tu percebe que não é uma pessoa que tem uma amplitude de emoções e sentimentos normal, assim, e acaba rolando um embotamento. Então, voltando para Platão, né? Platão coloca que a virtude da alma irascível é a bondade e a coragem, né? Então, que bondade e coragem é essa? É a coragem de você conseguir olhar no teu dia a dia sem a necessidade do uso de substância para os sentimentos que você vive, mesmo que eles sejam negativos, mesmo que sejam coisas amargas, né, de sentir. E conseguir lidar isso nas relações, conseguir trazer isso para a realidade. Essa é uma forma bondosa e corajosa de agir com os próprios sentimentos. E por último, a alma racional. Sócrates e Platão colocavam que a racionalidade é o ó do borogodó, mas vai uma crítica aí. Como toda medicina, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Se por um lado Sócrates falava que a falta de racionalização é um perigo, porque a pessoa fica à deriva dos seus hábitos, dos seus impulsos, das suas apetites, o excesso dela também pode ser um dano. Ou melhor colocando, a forma com que se utiliza dela. E eu vou colocar duas formas distintas aqui. Racionalização significa racionalizar a ação. E a gente pode fazer isso de diferentes formas. Se você utilizar isso como um pensamento crítico sobre os teus atos, seja antes ou depois que você fez eles, porque afinal nem tudo a gente planeja, né? Tem coisas que a gente simplesmente vai lá e faz. O que é esse pensamento racional? Tu vai tentar entender qual era a tua motivação por trás desse ato, o que tu estava querendo daquilo, quais eram os sentimentos que você estava no momento, o que estava embasando aquele ato que tu estava fazendo, como que você agiu numa situação e quais foram os resultados que os teus atos tiveram. Se você olhar isso com honestidade, se você for sincero com todos esses aspectos, tu vai poder entender, vacilei aqui, acertei aqui, aconteceu isso, não aconteceu aquilo, né? Isso é uma forma de olhar para a tua vida e para os teus atos com humildade, que é uma das virtudes da alma racional. Mas não é sempre que a gente faz isso. Qual que é o outro lado da moeda? O outro lado da racionalidade é você tentar achar uma explicação para algo que você fez ou que você quer fazer, mas é algo ruim. Tentar achar um motivo ou transformar o teu ato em algo moralmente aceitável. Nós sempre temos exemplos de pessoas que têm uma atitude deplorável, mas tem alguma explicação, tem alguma desculpinha do porquê que fez aquilo ou porquê que quer fazer aquilo, né? Você utilizar a racionalidade dessa forma tem a ver com um vício da alma racional, que é o orgulho, que é o inverso da humildade. Tem uma música que diz: eu bebo sim e tô vivendo, tem gente que não bebe e tá morrendo. É aí, né? Nós vimos nesse vídeo que o álcool é um prazer imediato, nós vimos que ele pode ser utilizado sim como uma forma de aplacar, de reduzir a ansiedade e a tensão do corpo, mas ele tem um preço, né? E se você se deixar levar pelo hábito, pela preguiça, pela facilidade, provavelmente não, ele sempre vai estar lá, ele sempre vai ter disponível. As empresas de álcool lucram milhões.
Mas a sabedoria, nesse caso, seria você encontrar formas mais eficientes, mais saudáveis, melhores de lidar com as situações, de encontrar a paz de espírito e viver a tua vida de uma forma melhor. Bom, pessoal, por hoje era isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Esse é o História do Vício com Diego Monson. Um grande abraço e até a próxima.